Irmãos, na quarta passada, nós vimos como o Senhor Jesus ele se deparou com a perversão do propósito estabelecido pelo Senhor, por Deus, para o templo em Jerusalém. Foi isso que nós vimos. Aquele templo que representava a habitação de Deus entre os homens, aquele templo que representava o testemunho de Deus para as nações, aquele lugar onde era possível ter comunhão com Deus, claro que de uma outra forma, muito diferente do que na nova aliança nós podemos ter, mas que apontava para essa nova aliança, que servia como sombra para essa nova aliança, para o Senhor Jesus Cristo, para a plenitude da revelação de Deus em Cristo Jesus. O propósito para aquele templo foi corrompido pelos judeus. Secou até a sua raiz, como nós lemos aqui no versículo 20, e essa é a intenção de Marcos mesmo. Eu comentei com os irmãos na pregação sobre a figueira, né? Que existia aí uma montagem muito bem pensada de Marcos, para exatamente mostrar que o relato sobre a figueira, intercalando com o relato sobre o templo, gerava a possibilidade de interpretar corretamente um em relação ao outro. Na nova aliança, diferente do que nós vimos ali para aquele templo, um novo templo foi erguido. Um templo feito não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Um templo onde, conforme nós lemos lá no Evangelho segundo João, um templo onde o Senhor Deus, ele é adorado em espírito e em verdade. Um templo cuja pedra de esquina, cuja pedra angular é o próprio Deus, por meio de Cristo Jesus, e onde cada um de nós, cada um daqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, é uma pedra viva na qual esse templo é edificado, sendo edificado casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. É interessante, irmãos, essa imagem da igreja como templo, do agrupamento dos santos como templo, edificado por pedras, né, que são firmadas ali na pedra angular, que é Cristo. É interessante porque nos mostra aquilo que eu comentei um pouquinho na quarta-feira passada, dessa necessidade de compreendermos a igreja como algo coletivo, como corpo, como o agrupamento dos santos, e não como uma pessoa. Muitos dizem, né, eu sou igreja. A igreja é um corpo. E o templo traz essa ideia, né? Se você imaginar uma construção, uma casa, por mais que ela seja feita de tijolos, um tijolo não é a casa. Mas à medida que esses tijolos vão sendo montados, estruturados em um alicerce, ali eles formam uma casa. Nesse bloco que nós começamos a ver na quarta-feira passada, do versículo 15 ao versículo 26, nós nos propomos a refletir sobre a adoração no caminho do discipulado de acordo com duas perspectivas. A primeira foi a que nós vimos na quarta-feira passada, que diz respeito ao que os verdadeiros adoradores não são. Foi isso que nós vimos. E vimos isso por meio do episódio da purificação do templo, né? Nós vimos que um verdadeiro adorador não é aquele que compactua com qualquer que seja a estrutura de pecado que o impeça de cumprir o propósito para o qual ele foi chamado. Mesmo que essa estrutura, e principalmente se essa estrutura estiver nele mesmo. Muito pelo contrário, ele luta, ele combate, inclusive um combate nele mesmo. Nós vimos também que um verdadeiro adorador não é aquele que vive uma vida de superficialidade na igreja. Nós vimos que imagem, folhas, como o relato da figueira nos traz ali, de nada servem sem os frutos. Imagens não se sustentam. Superficialidade, o consumismo no meio da igreja, ou entre aqueles que deveriam
apresentar frutos, não corrobora, não faz parte do que é ser um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não é aquele que usa os outros, muito pelo contrário, é aquele que entrega a sua vida em favor de outros, que serve a outros, que vive para que outros sejam edificados e também gerem frutos, que busca outros, como nós temos aqui, sendo lembrados constantemente, que sabem que não tem sentido nenhum em conhecerem a verdade, em serem chamados para a verdade, em terem os seus olhos abertos e não proclamarem isso, não serem aquilo para o qual foram chamados, que é ser luz e sal em meio a este mundo. Não faz sentido. E também nós vimos, por último, que um verdadeiro adorador não é aquele que se rebela contra o Senhor e contra a sua palavra à medida que ele é exortado. Não importa o quão dura for a exortação, porque ele adora em verdade. Como verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Ele precisa da verdade. Ele ama a verdade. Assim, a conclusão disso foi que verdadeiros adoradores são ensináveis. Querem ser ensinados, por mais que saibam que em meio a esse ensino, em meio a essa instrução, em meio a esse caminho, muitas vezes as lutas causarão dores, e causarão dores mesmo. Mas essas dores em nada superam a alegria de serem moldados ao Senhor Jesus Cristo, de serem um pouco mais transformados naquilo em que eles foram feitos em Cristo Jesus. E por isso se submetem alegremente e com confiança no ensino dado pelo Senhor. Foi isso que nós vimos na quarta passada. Hoje nós começaremos a ver a segunda perspectiva sobre a adoração no caminho do discipulado. Essa perspectiva agora está centrada no ensino direto que foi dado pelo Senhor Jesus, aqui como nós lemos, logo após esses dois relatos, o relato da figueira e o relato, principalmente o relato do templo, né, quando ele expulsa ali aqueles que compravam e que vendiam no templo. E aqui, meus irmãos, no texto que nós lemos hoje, o Senhor ele estabelece os meios para que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. A fé, a oração e o perdão. O Senhor Jesus aqui fala sobre os frutos que necessariamente brotam naqueles que nasceram de novo, naqueles que foram feitas novas criaturas, naqueles que realmente frutificam para o Senhor. O Senhor Jesus mostra que as evidências que deixam claro, diferente do que aconteceu com o templo, diferente do que foi visto ali na antiga aliança, mas que agora, na nova aliança, a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens, a igreja jamais será infrutífera. E as evidências são dadas aqui, que revelam esses frutos, que mostram esses frutos. A igreja do Senhor certamente alcançará o propósito. O seu principal propósito, o seu propósito que dá sentido a todos os demais propósitos, que é de adorar ao Deus vivo, o Deus que deu vida a estes, o Deus que a chamou à vida. Por isso, meus irmãos, desde esse momento onde nós estamos aqui iniciando essa mensagem, desde já, o meu chamado aos irmãos, a minha mensagem aos irmãos, é que você clame ao Senhor por esses frutos. Que você clame ao Senhor pedindo para que você possa frutificar para Ele em meio à igreja, para que a igreja possa atestar desses frutos em sua vida. Que você clame, mesmo naqueles momentos em que você não consegue enxergar a possibilidade de frutificar para o Senhor. Nos momentos em que a sua fé está em baixa, e nos momentos em que você não está orando, em que você está nutrindo rancor em relação a alguém. Sem estes frutos, sem essas evidências na vida do crente, certamente este não estará adorando ao Deus vivo. Este não estará trilhando o caminho do discipulado. Nós veremos hoje somente um desses pontos.
meus irmãos, somente o primeiro deles, que é a fé, né? Somente um desses meios por meio do qual o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Só veremos somente a fé, com a graça do Senhor. Na próxima quarta veremos os outros dois, a oração e o perdão. Mas antes de entrarmos aqui nesse assunto da fé, eu gostaria de trazer um alerta que esse texto também nos permite observar através aqui da reação de Pedro, como nós vimos nesse versículo 20, né? Versículo 20 e 21. Então hoje nós veremos esse alerta acerca do que, em relação à reação de Pedro, e veremos também a fé como esse meio onde o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Vamos ler então os versículos 20 a 23. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. No dia anterior a este aqui, irmãos, o Senhor Jesus e os seus discípulos saíram de Betânia, passaram ali pela figueira que só tinha folhas, mas que não tinha frutos, e ali o Senhor Jesus lançou uma palavra profética para aquela figueira, né? E também para preparar os discípulos quanto ao que vinha, o que aconteceria ali no templo, para que eles pudessem entender. É interessante como Marcos fecha a primeira parte do relato da figueira dizendo que os discípulos ouviram a palavra do Senhor em relação à figueira. Então, depois disso, eles foram ao templo. E lá no templo aconteceu o que aconteceu, como nós vimos na quarta passada. O Senhor expulsou tanto aqueles que vendiam como aqueles que compravam. O Senhor gerou ali uma grande ação, né? Um grande estardalhaço ali para aqueles que estavam vendo, né? E realizou um ato simbólico de juízo para com o templo. Então, depois disso, eles saíram da cidade. No dia seguinte, eles partiram em direção ao templo novamente, passando eles pela manhã, como o texto nos diz aqui, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Ou seja, irmãos, o que Marcos está nos dizendo aqui é que essa figueira morreu de forma não natural. Não era possível que em um dia uma figueira frondosa como ela era, que aparentava saúde, que aparentava vida, com folhas que chamaram a atenção do Senhor Jesus Cristo, não era possível que de repente em um dia tal figueira secasse dessa forma como ela secou desde a raiz e então morresse. Isso não foi algo natural, isso não pode ser considerado como uma coincidência ou algo natural, não foi. Então, diante disso, Pedro lembrou-se do que Jesus disse no dia anterior. É interessante perceber isso. Ele lembrou, e esse lembrou aqui expressa não somente que ele tinha esquecido, mas principalmente que ele não tinha considerado o peso daquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha dito, das palavras que o Senhor Jesus Cristo tinha direcionado ali em relação à figueira, em relação a tudo que aconteceu. Em ver aquela figueira sem frutos e somente com folhas e dizer que ela não mais geraria frutos. E por não considerar esse peso, ele ficou espantado quando viu a figueira. A forma como Marcos descreve o que o apóstolo Pedro diz aqui, transmite, irmãos, a ideia como se Pedro arregalasse os olhos ao ver a figueira. E então, de forma espantada, né, ele exclamasse e demonstrasse esse espanto ao Senhor. Quando ele diz: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. É como se Pedro tivesse ouvido as palavras de Jesus no dia anterior, e Marcos faz questão de dizer que ele ouviu, como eu acabei de comentar, né? Mas essas palavras tivessem passado desapercebidas, tivessem entrado ali por um ouvido e saído por outro, não tivesse dado o peso necessário, a consideração necessária que deveria ser dada ali. Pedro não considerou, não refletiu, não deu a devida importância àquelas palavras de Jesus. Mas prestem atenção aqui, irmãos.
se o Senhor Jesus diz que algo está errado, algo está errado. Se o Senhor Jesus diz que determinado caminho é um caminho de morte, aquele caminho é de morte. Se o Senhor Jesus diz que desse jeito vai secar, vai morrer, não vai dar frutos, acredite, secará até a raiz. E como é que o Senhor Jesus nos diz isso hoje? Como é que Ele nos alerta acerca disso nos dias de hoje? Por meio da sua palavra, por meio da sua igreja, dos instrumentos que Ele mesmo deu para a edificação da igreja, por meio de irmãos e irmãs em Cristo, por meio da comunhão dos santos, por meio de pastores, de presbíteros, de diáconos, de líderes da igreja, que edificam a sua igreja por meio dos dons que foram dados a eles. E se tais instrumentos, que munidos da santa palavra de Deus, são a voz do Senhor nos dias de hoje, se tais instrumentos nos alertam sobre a nossa caminhada, nós devemos ouvir com atenção e considerar o peso das palavras que são ditas, que ecoam a voz do Senhor Jesus Cristo por meio da sua santa palavra, que ecoam a vontade de Deus manifestada por meio da instrução e do aconselhamento e da comunhão dos santos, guiado pela sua palavra. Esse é o alerta que eu quero trazer aos irmãos nesse primeiro momento, acerca disso que nós vemos em Pedro. Nós precisamos considerar as implicações que tais palavras trazem e as implicações de não ouvir e de não considerar o peso destas palavras. O problema, irmãos, é que geralmente, infelizmente, muito frequentemente, aqueles que mais precisam ouvir e considerar o peso dessas palavras são aqueles que menos conseguem discernir as implicações para eles mesmos, para a sua família e principalmente a longo prazo. No caso da figueira, foi um dia. Deu para constatar, mas muitas vezes a voz do Senhor nos alerta por meio da santa palavra dele, pregada, ensinada em meio aos irmãos. Muitas vezes a santa palavra de Deus nos alerta e não é no outro dia que nós veremos as consequências de não ouvir, de não considerar essa santa palavra. Muitas vezes demora, muitas vezes é muito tempo para que chegue nesse momento. Quantas pessoas, meus irmãos, infelizmente, quantas pessoas não passaram por essa igreja e foram alertadas pessoalmente acerca da palavra. E a elas foi dito, cuidado, esse caminho é de morte, cuidado, assim você vai secar. Assim a tua família vai secar até a raiz. Assim você não vai conseguir ficar de pé. Assim você morrerá. Quantas pessoas não passaram por aqui e foram alertadas sobre isso e não consideraram o peso desse alerta? Infelizmente, já conseguem perceber os efeitos disso. Não cometa o mesmo erro. Não cometa. Cada um que está aqui não cometa o mesmo erro. Escute a voz do Senhor que proclama a sua vontade. Quando é falado aqui sobre o perigo do consumismo na igreja, quando é falado aqui sobre o perigo de não discernir as batalhas espirituais que nós temos que travar, quando é dito aqui sobre o perigo de não arrepender-se genuinamente, de não considerar a necessidade de frutos verdadeiros de arrependimento e não somente de folhas, quando é dito aqui sobre a necessidade de vincular o seguir a Cristo com levar outros a seguirem a Cristo, não deixe de ouvir essas palavras e considerar o peso dessas palavras. Tais palavras, tais ensinamentos não são feitos à toa, não são feitos sem propósito. São guiados para que a voz do Senhor encontre os seus ouvidos e o seu coração e te molde a caminhar nesse mundo de trevas. E um dia, meus irmãos, um dia pode ser que você dê conta que você deveria ter ouvido aquela palavra. Não deixe de ouvir a voz do Senhor. Não deixe de ser essa voz do Senhor por meio da santa palavra de Deus para outros. Quantos e quantos outros que você conhece
poderiam ser alertados por aquilo que você escuta aqui, por aquilo que você aprende aqui, pela santa palavra de Deus, e por não serem alertados, acabam cometendo erros que muitas vezes possuem consequências drásticas, podendo inclusive levá-los a perder a sua alma. Não deixe de ouvir a voz do Senhor. Não deixe de ser um proclamador da voz do Senhor. Porque um dia, pode ser que um dia, eu espero que essa não seja a realidade de nenhum aqui, mas pode ser que um dia você abra os seus olhos e então passe a eternidade lamentando, dizendo: por que eu não ouvi aquela palavra? Por que eu não considerei o peso daquela palavra que me foi dada? Por que eu não dei importância? Eu estava lá naqueles dias, eu lembro como se fosse ontem, no dia em que foi me alertado sobre isso e eu não dei ouvidos. Por que eu não fiz isso? Eu só precisava ouvir, eu só precisava me submeter, eu só precisava crer. E eu não fiz isso. Não cometa esse erro, não cometa esse erro. Considere a voz do Senhor que clama hoje por meio da sua palavra. Considere essa voz, ouça essa voz e trema diante dessa voz. Perceba o peso dessa palavra. Porque essa mesma voz que decreta a morte, como foi o caso da figueira, e não tem jeito, a figueira teve que morrer. Essa mesma voz que se diz que algo vai secar e que não vai dar frutos e que morrerá, não tem jeito, seca, se torna estéril e morre. Essa mesma voz, essa mesma palavra, é também palavra de vida. O mesmo Senhor que tem toda a autoridade sobre a morte, tem autoridade sobre a vida. E ouvir a palavra de vida é receber vida dele. Palavra que dá vida a mortos, que salva perdidos, que alimenta, que nutre, que dá crescimento àqueles que precisam de crescimento, que precisam crescer e que têm fome dessa palavra. Ouça a voz do Senhor. Considere o peso de cada palavra que ecoa a sua voz. Pedro, aqui como nós vimos, não considerou o peso dessas palavras do Senhor e por isso ele se espantou. E a resposta do Senhor foi: tende fé em Deus. Esse é o que vem depois do primeiro alerta. É o nosso primeiro meio aqui de como um adorador, um verdadeiro adorador, adora o Espírito em verdade. Tende fé em Deus. A fé, meus irmãos, diferente do que muitos pensam, muitos dizem por aí, a fé não é um simples pensamento positivo. A fé não é simplesmente uma boa expectativa diante das dificuldades. A fé não é um otimismo cego. Tem pessoas que dizem, né, não se preocupe, tudo vai dar certo. Vai dar tudo. Eu tenho fé que tudo vai dar certo. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver de ser, será. Se você entendeu a referência, está ficando velho, né? Os mais novos aí são um trecho de Lua de Cristal, viu? Lua de Cristal. Isso não é fé, irmãos. A fé não é um salto no escuro. Não é um tudo ou nada. Não é um eu já tentei de tudo, então vamos tentar alguma coisa diferente para ver se dá certo. Não é isso. A fé, ela é fundamentada em uma base muito sólida. A fé, ela não é uma questão de quantidade, mas em quem está a sua fé. Em quem você deposita a sua fé. Tende fé em Deus. Ora, interessante o Senhor Jesus falar isso a Pedro, né? Tende fé em Deus. Em relação ao espanto de Pedro, porque quem foi que decretou, que falou que a figueira morreria? Ou que não daria mais frutos, né? Foi o próprio Jesus, então ele está dizendo, tem de fé em Deus, tem de fé em mim. Eu sou Deus. Não importa, meus irmãos, não importa se você ou se alguém perto de você diz que tem muita fé, ou que é uma pessoa de fé. O que importa é em quem está depositada essa fé.
Qual é o objeto dessa fé? Eu acho estranho falar isso, o objeto da fé, mas eu vou falar aqui para tentar facilitar, né? Qual é o objeto da fé? Mas o Senhor Jesus é a pessoa em quem nós depositamos a nossa fé. Os reformadores, de uma forma geral, organizaram uma definição para a fé, né, a fé genuína, a fé verdadeira, como sendo caracterizada por 3 aspectos. Sem qualquer um desses 3 aspectos, a fé não poderia ser considerada uma fé verdadeira, uma fé genuína. Nós encontramos isso, se os irmãos depois, quando chegarem em casa, quiserem ler lá a confissão de fé que nós temos, né? A confissão de fé batista de 1689, capítulo 14, parágrafo 2º, faz essa descrição dessas 3 características, né? O conhecimento, claro, o conhecimento da verdade, acerca do Senhor Jesus Cristo, a convicção e a confiança. Eu gostaria de vermos a fé em Cristo Jesus a partir desses 3 aspectos que nós encontramos na nossa confissão de fé batista. A fé verdadeira, ou seja, a fé verdadeira precisa estar fundamentada inicialmente no conhecimento da verdade, ou seja, no Senhor Jesus Cristo. Não importa o que alguém diga. Não importa o que alguém ache. Sem esse conhecimento da verdade, não é possível adorar a Deus. Sem esse conhecimento da verdade, não é possível gerar ou ter neste uma fé genuína, uma fé verdadeira. É o que nós encontramos como ensinamento lá em 1 João, os irmãos lembram? Sobre quando o apóstolo João ensina sobre a necessidade da fé genuína estar fundamentada no Senhor Jesus Cristo, que Ele é homem e Deus, fundamentada na verdade. Sem esse conhecimento da verdade, não é possível ter comunhão com Deus, não é possível ser salvo. Esse é o meio que o Senhor determinou, não há outro. E é por isso, irmãos, sendo este o meio que o Senhor determinou, é por isso que nós devemos proclamar esse conhecimento da verdade. Esse conhecimento precisa chegar aos ouvidos dos eleitos do Senhor que não o conhecem ainda. Essa verdade precisa ecoar ao longo deste mundo para que esse reino de trevas possa ser cada vez mais vencido, para que aqueles que pertencem ao Senhor sejam arrancados desse reino de trevas e conduzidos ao reino do Senhor, ao reino de Deus, ao reino do Filho do seu amor. Você que já recebeu essa verdade, você precisa proclamar essa verdade para que outros a recebam. Sem o conhecimento da verdade acerca do Senhor Jesus Cristo, é impossível ter fé, mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão? Se não há quem pregue, se não há mais pregação. O primeiro aspecto dessa fé é o conhecimento da verdade. O primeiro ponto de chegada nessa rota da fé é o ouvido. Precisam ouvir a verdade acerca da salvação enviada por Deus. A verdade acerca do santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Precisam ouvir. Mas não basta ouvir. Esse conhecimento precisa ser reconhecido como verdade. A mente daquele que ouviu precisa assumir como verdadeiro aquilo que foi dito, aquilo que foi ensinado, esse conhecimento. E esse é o segundo aspecto da fé, a convicção. É o ouvir a verdade do Evangelho e dizer sim, o Senhor Jesus é Deus. Isso é crer, é ter a mente dominada por esse conhecimento. Mas atenção, irmãos, isso também não é suficiente. Ter a mente dominada por esse conhecimento também não é suficiente. Abram em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago, capítulo 2, versículo 19.
Tiago está aqui num diálogo, né, com outro, imaginário aqui, né, para ensinar sobre a fé genuína, a fé viva. Tiago 2,19, crês tu que Deus é um só? Ou poderíamos aqui aplicar de forma diferente, crês tu que Jesus é Deus, né, por exemplo? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Mas opa, até os demônios creem e tremem. Tiago poderia continuar, né? E você muitas vezes não treme. E você muitas vezes, diante da revelação desse Senhor Jesus Cristo, você não treme. Agora mesmo, irmãos, você deveria estar tremendo diante da menor possibilidade de não possuir essa fé genuína. Diante do alerta que foi feito acerca de ouvir a palavra, de apreender a palavra, de considerar o peso dessa palavra. Agora mesmo, cada um de nós deveríamos estar tremendo diante dessa palavra. Quantos tesouros, quantos banquetes, quantas mensagens poderosas da parte de Deus, quantas vezes a voz do Senhor foi proclamada aqui a partir desse púlpito e nós não trememos. E nós a ouvimos como se fosse qualquer outra coisa, qualquer outra voz. Quantas oportunidades de crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, de amá-lo mais, de servir mais a Ele. Quantas oportunidades você teve aqui, diante da riqueza da igreja local. Quantas, às vezes por meio de um discipulado que você acabou não conduzindo, não se dedicando e perdeu. Às vezes através de estudos que poderiam ser feitos aqui e que você acabou não participando e acabou. Às vezes por meio de orações que tentaram ser estabelecidas aqui, de grupos de oração e que não foi fomentado e que ninguém quis mais participar e acabou. Quantas oportunidades foram perdidas e nós não trememos diante disso? Como pode? Os demônios tremem diante do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, diante da autoridade dele. Como nós não trememos? O que isso revela sobre a forma como você tem ouvido as pregações? O que isso revela sobre a sua postura em meio à pregação da palavra do Senhor? O que isso revela, irmãos? Você tem convicção da verdade que você ouviu? A ponto de tremer diante das implicações dessa verdade em sua vida? Porque essa é a convicção que é necessária. É ter certeza de que aquilo que está sendo dito por meio da palavra é verdade. E por isso eu tremo diante dela. Na rota da fé, como eu usei anteriormente, após o ouvido, o segundo ponto de chegada da palavra é a mente. Precisa chegar no ouvido. Precisa ser proclamado e ouvido. E precisa ganhar a mente. O intelecto precisa se render e crer e acreditar firmemente que aquela é a verdade. O conhecimento que chegou aos ouvidos precisa ganhar a mente. Precisa ganhar o intelecto. Vencer o intelecto ali que o ouviu. A fé verdadeira exige conhecimento. A fé verdadeira exige convicção. Mas isso também não é suficiente, irmãos. A fé verdadeira precisa chegar aos ouvidos. Precisa tomar a mente. Mas isso não é suficiente. Certo teólogo disse que muitos homens erraram o céu por causa de 20 centímetros. Ele estava considerando aí a distância da cabeça ao coração. Certamente ele não estava falando de cearenses, né? Essa distância seria um pouco maior. Mas ele disse que muitos homens erraram o céu por causa de 20 centímetros. Porque a palavra que chegou à sua mente não tomou o seu coração. E o ponto dele é esse. A fé, a palavra da fé precisa ganhar o coração. A fé exige confiança. E esse é o terceiro aspecto da fé. Confiança. E confiar é diferente de somente crer, irmãos. Nós vimos aqui, na epístola de Tiago, confiar
é diferente de somente crer. É a confiança que leva às obras da fé genuína que Tiago está demonstrando aqui, que não podem se resumir somente à caridade que ele fala no início do capítulo 2, mas a toda a obediência ao Senhor por meio, como boa obra gerada pela fé. Para que a gente possa entender um pouco melhor sobre essa relação, né, entre conhecimento, convicção e confiança, eu achei interessante, eu vi uma ilustração sobre um equilibrista, né, alguém que ia passar por cima de uma corda entre dois obstáculos, né, entre dois lugares, né, com uma certa altura. E aí as pessoas perguntavam a quem estava assistindo, né, e aí, você acredita que ele vai conseguir? E ninguém pensava meio assim, receoso. Aí ele foi lá e passou por cima dessa corda e atravessou. Aí beleza, e agora, vocês acreditam que ele consegue fazer isso com os olhos fechados? As pessoas que já tinham visto, né, que ele era um cara bom, muitos foram lá e, eu acredito, né? E aí ele foi lá e passou também, com os olhos fechados. E agora, vocês acreditam que ele vai conseguir passar isso segurando uma cadeira? E aí o pessoal, acredita, eu acredito. E aí ele foi, conseguiu e passou. As pessoas começaram a acreditar nele, estavam convictos, né, de que ele era realmente um bom equilibrista. Até que a pessoa que estava perguntando, né, o narrador ali, perguntou, e agora, vocês acreditam que ele consegue atravessar se equilibrar nessa corda carregando uma pessoa em seus braços? Aí o pessoal, sim, eu acredito, eu acredito. E aí o narrador disse, e agora, quem quer ser essa pessoa? E aí todo mundo... Isso é confiança. É diferente de crer. É diferente de estar convicto sobre algo somente. É confiança. É uma confiança que toma o coração e movimenta todo o ser, meus irmãos, em função dessa confiança. Uma confiança pessoal no Senhor, que gera relacionamento, que gera fidelidade ao Senhor. Confiança essa que gera frutos. Frutos que não foram vistos naqueles que estavam lá no templo, porque se preocuparam somente com as aparências, somente com as folhas, não com os frutos. Mas aqueles que receberam um novo coração, aqueles que estão em Cristo Jesus, estes confiam no Senhor. Porque a estes foi dado o dom de confiar no Senhor. Porque esses buscam confiar no Senhor e manifestar essa confiança. Uma confiança que torna a fé concreta, irmãos. E essa fé concreta é manifestada por meio das obras, das boas obras. Obras que não salvam ninguém. Ninguém pode ser salvo por obras, somente pela fé. O meio para a salvação é a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas sem essas obras, ou sem uma fé, se essa fé for autêntica, necessariamente, ela gerará boas obras. É a fé, é a confiança que gera a operosidade da fé, como nós vemos lá em 1 Tessalonicenses. Lembram quando Paulo fala aos Tessalonicenses que agradece a Deus pela operosidade da fé deles? Uma fé, uma confiança que autentica a fé. O conhecimento que chegou aos ouvidos precisa ganhar a mente, o intelecto daquele que o ouviu, mas não pode parar aí. Precisa ganhar o coração. Precisa aquecer o coração, precisa ser incendiado de modo a explodir em obediência a toda a boa vontade do Senhor. E eu não acho que eu não precisaria, mas eu vou conectar isso de novo com o ato de levarmos essa palavra a outros. Esse conhecimento da fé genuína, o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que gera convicção, que ganha a mente, que ganha o coração, necessariamente aquecerá este coração para que ele busque a outros, leve essa mensagem a outros. Essa é a fé genuína. Na rota da fé, após o ouvido e a mente, o ponto de chegada da palavra é o coração. O coração. Para finalizarmos, irmãos, eu não poderia deixar de falar, ou de lermos, na verdade, Hebreus capítulo 11. Não tem como falar sobre a fé sem falar, sem ler Hebreus.
Hebreus capítulo 11. Do versículo 1 ao versículo 3, o autor de Hebreus ele apresenta uma definição da fé. Né? Ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então aqui nós vemos esses dois primeiros aspectos, né? O conhecimento da verdade acerca revelada do Senhor e essa convicção que leva a entender, a apreender essa verdade. Mas o autor de Hebreus continua e ele começa a dar exemplos de como essa fé ou essa convicção tomou o coração daqueles que a receberam e isso gerou boas obras, gerou confiança no Senhor e gerou movimento nestes. Estes não conseguiram se manter parados diante dessa fé que receberam, diante dessa fé que tomou, que entrou por seus ouvidos e tomou sua mente, agora tomou também um coração e os colocou em movimento. E aí ele dá exemplo disso, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Porque essa fé tomou o coração de Abel, ele escolheu melhor, o excelente sacrifício ao Senhor, pela fé. Versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Como ele agradou a Deus? Pela fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou ou construiu. Por que foi que Noé construiu a arca? Pela fé, que tomou seu coração e o colocou em movimento. A fé não tomou somente a sua mente, tomou seu coração e todo o seu ser, de forma que ele construiu a arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Versículos 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Obedeceu onde ele estava? Não. Obedeceu ao comando do Senhor de que ele saísse ali da sua terra, da sua parentela. Obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. É interessante, irmãos, que a partir do versículo 13, dá um pequeno salto aí, do versículo 13 ao 16, o autor de Hebreus diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Tais homens confiaram nas promessas e por isso fizeram o que fizeram. Você tem confiado nas promessas do Senhor? Nas promessas do pacto que foi feito com o Filho, o pacto que garante salvação para todo aquele que nele crê. Você tem confiado nessas promessas? Nos momentos, irmãos, de dificuldade, nos momentos em que a sua fé parece que você vê de longe a sua fé, se sente fraco, é tão difícil, eu não vou conseguir, Senhor, eu não vou conseguir, mas você confia. Nesse momento você lembra dessa promessa de que foi no sangue do Senhor Jesus Cristo que essa aliança foi selada, que esse pacto foi selado, que ele não pode ser quebrado,
que você não tem poder para se remover dos braços do Senhor, porque você é dele. Você confia nessas promessas? Irmãos, e agora eu faço uma aplicação bem mais específica aqui aos meus irmãos que estão vindo lá de Aracati. Irmãos, confie nessas promessas. Vão chegar momentos que vai ser mais difícil. Certamente vão chegar momentos assim. Muitos obstáculos se levantarão. Confiem nessas promessas. O Senhor dessas promessas os trouxe até aqui. Não foi sem motivo. Cada um de nós, irmãos, confiemos nessas promessas. Você tem aguardado a sua pátria como estes homens heróis da fé aguardaram? Ou é neste mundo que você tem esperado? Como você sabe, irmão? Como você sabe que a fé que você diz que tem é verdadeira? É genuína? Como? Onde estão os frutos que glorificam a Deus, os frutos que o adoram? Não nos enganemos. A fé. Nós somos justificados, somos salvos pela fé somente no Senhor Jesus Cristo. Mas essa fé sempre nos colocará em movimento, porque tomará o nosso coração, como tomou os desses heróis da fé. Sempre. A sua santidade, a sua busca por santificação é diretamente influenciada e relacionada por como essa fé tomou seu coração. Por isso que é possível ver sim o seu coração. Muitas vezes. O seu amor aos perdidos, o seu desejo por evangelizar, por discipular, por servir aos irmãos, olhando para o propósito do reino, olhando para o mundo por vir, para a pátria celestial, tudo isso é influenciado por como essa fé, essa confiança tomou o seu coração. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível adorar este Deus. Sem fé, é impossível trilhar o caminho do discipulado. Que o Senhor nos permita entender isso. Ouvindo o que nós ouvimos e que continuamente ouvimos, entender isso com nossas mentes e ter os nossos corações preenchidos cada vez mais por essa verdade. Na próxima quarta, se o Senhor assim nos permitir, nós veremos como essa fé se relaciona com os outros dois meios de adoração, porque estão diretamente relacionados com a oração e com o perdão, se assim o Senhor nos permitir. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós louvamos, Senhor, o teu santo nome e te agradecemos pela fé que nos foi dada. Te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nos ajuda, Pai. Nós te clamamos aqui, confiando, totalmente confiados em Ti, nós te clamamos. Confiando ousadamente no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te clamamos. Nos ajuda, Senhor. Fortalece a fé de cada um de nós aqui, para que possamos ter cada vez mais o nosso coração tomado por essa fé, por essa confiança no Senhor, uma confiança que vem somente pelo conhecimento da verdade no Senhor Jesus Cristo, pela convicção que tomou as nossas mentes de que o Senhor Jesus é a verdade, de que a Tua palavra é a verdade, que isso tome cada vez mais os nossos corações, aqueça o nosso coração, nos coloque, Senhor, em movimento, nos coloque na busca daqueles que se perdem, daqueles que estão perdidos neste mundo, em meio a esse mundo de trevas. Quebra, Senhor, as estruturas que tentam nos agarrar neste mundo, que nós mesmos criamos. Quebra, Senhor, e lança-nos para fazer a Tua vontade, para sermos instrumentos do Senhor, para cumprirmos o propósito para o qual nós somos chamados e frutificarmos para o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.